E o Gustavo Geladeira, Cleison, zagueirão do Vila, Sim. Nós temos as imagens da contusão do rapaz. Pois é. Rompeu o tendão de Aquiles, né? Exatamente, No de 3 a treinamento. 4 meses, né? Parado. E não tá fácil pro Almir ali não, ó. Tá meio grandinho o Geladeira, não tá? Ele não? é desse Sempre foi tamanho, assim, Doni. Sempre foi assim. Nossa. Olha o pé caído. É por Rapaz, isso... encara, eu peço substituição, Aí, ó, a eu de visão do centroavante médico. ali. Doutor Sérgio, o pé caído, né, na cena, né? É feio. Rompeu o tendão de Aquiles. É no mínimo 4 meses. Campeonato Goiano pra ele esquece, né, Cleison? esquece. O Vila tá com problema, porque o Simon tem uma proposta do Avaí. Inclusive deve viajar para lá. O Vila não dá conta de cobrir essa proposta. A proposta é boa. Não sei se o Vila chegou a assinar contrato com o atleta. Então, se perde o Vinícius Simon nesse momento Perde a zaga inteira. e perde o Gustavo Geladeira, já perde a zaga inteira, né? E aí muda todo o planejamento do Vila Nova. Vai ter que correr atrás de pelo menos mais 2 zagueiros para compor o elenco. E o Vila tá muito em cima. Sobre o Simon, o Vila recebe alguma coisa? Não, a informação é que o Avaí tem essa proposta de que o Simon deve viajar para ouvir essa proposta lá. Seria algo em torno de 50 mil. Por mês? Por mês. Avaí Série B, hein? Vinícius Simon, que foi 50 por mês? o melhor zagueiro Avaí do tá Vila gastando, hein? na Série C junto com o Vitor. Eu Uma pena. penso que às vezes o salário é muito exorbitante, mas o Simon ele é disparado o melhor zagueiro do Vila Nova, junto Não, com o Vitor. sim, Os mas dois você bons jogadores, pagar... só que a diferença do Simon é um jogador mais tranquilo. O Simon, em que pese o Vitor tenha feito uma boa Série C, não tenha dado aqueles chiliques dele, mas no Simon você tinha sempre um jogador seguro, né? tá certo, né, Cleiton? Mas 50 mil É, para um zagueiro também na acho que- Série B, o Avaí tá Mas gastando. era isso que ele recebia no Santos. Recebia no Mas o Santos, Santos, no Fluminense, mas que o o Santos Santos. pagou boa parte do salário aqui quando ele estava no Vila. Esse é um ônus que o doutor Sérgio, que preside um clube considerado grande também, Exatamente. pelo menos médio no brasileiro, o cara vai fazer o contrato, ele já quer um salário a mais. Vai assinar com o Santos vai me oferecer 50 mil? Eu falo, Como é velho, que um ué. clube igual o Vila, com dificuldade financeira que o Vila tem condições de concorrer com Não 50 tem. mil E de no salário? aspecto Tem. técnico é ruim. O Vila claro. perde toda a zaga dele. Da zaga inteira só fica o Marinho Donizete. Exatamente. Só o lateral esquerdo, Marinho Donizete. E o goleiro, O Edson, que foi bem. Olha só, o pessoal do Guarani tá na bronca com o pessoal do Atlético aqui por causa do atacante Alisson. Eu printei uma matéria do site Globesport.com, a matéria de Campinas. O Alisson se apresentou lá, ficou 2 semanas no Guarani, mas aí não assinaram. E o Pintado criticou o Alisson e o Atlético, chamando o pessoal aqui de desonesto. E o Alisson também. Eu penso que nesse caso aí, se há uma chateação, é com o jogador. Desonesto Porque ali é pro o jogador. Atlético está na dele. O Atlético foi lá, fez a proposta, deve ter checado. O jogador não tinha feito contrato, não tinha contrato assinado, porque senão o Atlético não teria tirado do Guarani da maneira como o Atlético tirou. Né? A gente sabe que essa questão no futebol não tem essa... O Guarani tem o interesse dele, o Atlético tem o interesse dele, então os clubes vão agir de acordo com seus interesses. Aí, nesse caso, é o atleta. Se o atleta concordou, chegou ao Guarani, né, assinou tudo aí, se apresentou com a camisa do Guarani, tá vendo a imagem do jogador com Pegou a camisa na do mão. Guarani, deu entrevista coletiva, por mais que não tivesse assinado contrato, aí eu penso que vale o que foi combinado. Mas cada um sabe o que faz. Agora, o Pintado criticar o Atlético está no papel dele. Presidente, a pergunta aqui do Ademir Borges. Pergunte ao Sérgio Rassi se o contrato com a TV para o Campeonato Goiano foi satisfatório. Foi razoável. Mas nós temos a promessa da Rede Globo, com quem conversamos, demonstrando a nossa insatisfação com isso, mas pediram que fôssemos coniventes esse ano, o contrato é só de 1 ano, que a partir de 2017 o contrato, caso ainda o Campeonato Goiano seja transmitido, né, mesmo as redes de televisão estão passando por um momento difícil, né, e essa situação econômica do país chegou também até as redes de televisão, mas a partir de 2017 nós teremos um contrato direto com a Rede Globo. Goiás, Vila Nova e Atlético recebem o mesmo tanto? Até então, sim. A nossa justificativa é a seguinte. Para esse agora. Para esse ano, sim, mas a nossa justificativa é a seguinte. Por que no Campeonato Brasileiro se adota uma postura e no Goiano outra postura? Exemplifico. Por que no Campeonato Brasileiro, Corinthians, Flamengo, São Paulo ganham muito mais do que o Goiás
E por que que o Goiás, que é um clube que faz parte do Clube dos 18, antigos Clube dos 13, e um time que jogou inúmeras vezes a Série A, ele não tem o mesmo tratamento que Corinthians, Flamengo e São Paulo, e ele tem um tratamento igual ao dos outros Mas clubes. ele não bate na disparidade que o senhor reclama lá em cima? Eu reclamo, então vamos fazer a mesma coisa. Se fizermos no Campeonato Brasileiro a mesma coisa que fizermos no Goiano, eu concordo. Mas enquanto não se pratica isso, por que que a gente fica à mercê só da coisa ruim e não da coisa boa? 2 medidas, né, presidente? Exatamente isso. 2 pesos, 2 medidas. Doni, Sim. uma mensagem aqui que interessa a você e ao presidente. Boa. Então, Socorro, presidente do Goiás. Ajude meu galo e o futebol goiano. Eu acho que tem. Ajude o Goiânia a voltar à primeira divisão. Faça uma parceria. Empreste atletas ao Goiânia. José Antônio da Fama. Tem uma cavadinha. Olha, Empresta para a Aparecidense, empresta para o Goiânia. O Goiânia sempre foi um clube parceiro do Goiás, né? É engraçado que entre nós a gente fala do Goiânia com muito carinho. Uma coisa curiosa isso, parece mesmo que é uma joint venture, né? São Goiás primos. e Goiânia, são primos. Primos às vezes brigam, né? Mas pelo menos tem esse grau de parentesco. Mas o Goiás pretende, talvez neste ano, para absorver aqueles jogadores que saem da base e não são aproveitados e não têm mais idade para jogarem no sub-20, são aí cognominados de sub-23, uma possibilidade que a gente tem de criar um sub-23 e, de certa forma, emprestar esses jogadores a alguma outra agremiação para que esses jogadores não fiquem inativos. Quem sabe essa ideia possa ser feita com Goiânia. Eu vejo isso com bons olhos. vou falar com o Arione. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, o Goiás, de fato, emprestava o estádio para o Goiânia jogar. Sem dúvida. Quando eu voltei, o Goiânia estava na segunda divisão, jogava na Serrinha. Aqui, ó, tem um telespectador que não deixou o nome. O preço do sócio torcedor irá diminuir? Pois R$ 80 no plano diamante é muito caro. Se o presidente Sérgio Haas quer que o Goiás tenha 10 mil sócios, deveria colocar o plano diamante a R$ 40 para ter uma adesão em massa. Isso procede. Nós já decidimos com o pessoal que faz a gestão do Nação Esmeraldina que nós teremos apenas agora 2 categorias e não 4 ou 5. Quanto mais simplificarmos, melhor. Então não chegamos ainda aos valores, mas provavelmente algo em torno de 49 e 29. Um para cadeira, o outro para arquibancada e algumas outras diferenças. Mas isso está ainda em fase de conclusão. Mas ele está correto. Nós temos que fazer de alguma forma que seja mais simples e um valor menor. O Paulo Vitor, do Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia, ele faz aqui a seguinte observação. O Dr. Sérgio Haas falou sobre a questão de se colocar jogadores para treinar à parte e que seria desnecessário no caso do Fred. E quando o Eric foi barrado no ano passado pelo Hélio dos Anjos, o presidente concordou com isso? Aliás, o Eric, quanto assunto rendeu o Eric no ano passado aqui, hein, presidente? Mas algumas coisas chegam ao torcedor ou à própria imprensa de uma maneira distorcida. O Eric, à semelhança do que eu falei do Felipe, ele teve também uma negociação frustrada, não é? Que foi com o Fenerbahçe da Turquia. Ele estava praticamente negociado. E aí a negociação frustrou-se. Veio também essa sensação de insatisfação do atleta. E aí muita conversinha, muitas conversas paralelas e, na verdade, ele estava simplesmente fora de foco para fazer os jogos que ele tinha tão bem realizado no ano anterior. Depois, após uma conversa, não só uma conversa, mas várias conversas, ele novamente foi integrado ao grupo com a determinação de dar o seu máximo ao grupo, porque nós prometemos a ele que no final do ano ele seria negociado, como de fato foi. Mas ele chegou a treinar em separado? Não, absolutamente, jamais. Ninguém no Goiás treinou em separado. Isso porque eu pensei que ele só tinha sido barrado. Não treinou em separado em momento algum, Eu volto a dizer, isso aí o clube é penalizado. No caso, bom que o pessoal entenda que treinar em separado significa ficar totalmente fora da programação, que não foi o caso do Eric. Em alguns momentos, o time treinava num campo e ele estava fazendo um trabalho no outro. Quando isso o jogador, não quer dizer treinar em separado. Treinar separado é quando o jogador fica fora da programação porque habitual. Ele fica marginalizado e isso envolve uma série de
Presidente, circunstâncias. E o Arley? Fim da linha para o Arley no Goiás, depois dessa passagem ruim que ele teve como diretor de futebol. O senhor sente-se culpado, talvez, por não ter dado certo o Arley como diretor de futebol no Goiás? Eu acho que o Arley foi sacrificado. Ele pegou o clube num momento terrível, financeiramente falando. E num momento que nós priorizamos que o gestor de futebol deveria ser alguém da nossa máxima confiança, criado dentro do clube e que pudesse fazer aquela transição dos jogadores da base para o time profissional, e nada melhor do que alguém que viveu no clube tantos anos. Eu não acho que a carreira do Arley se encerrou no Goiás de maneira alguma. Eu acho que a carreira do Arley está se iniciando no Goiás, agora com uma outra roupagem como gestor de futebol, mas ele foi lançado num momento totalmente inoportuno. Então ele acabou sendo sacrificado por isso. Eu digo sempre que nessa minha convivência no Goiás, com várias pessoas, eu nunca me deparei com alguém tão correto, tão honesto, tão trabalhador quanto o Arley. Agora, eu tenho que, para o Goiás, escolher a melhor solução do ponto de vista de ganho técnico, do ponto de vista de profissionalização. O Arley, eu tenho certeza, assim como eu falei do Augusto agora há pouco, é até um bom paralelo que se faz, o Augusto como treinador e o Arley como gestor, ele vai ter sempre o Goiás com as portas abertas. Aliás, não é questão de portas abertas, o Goiás é a extensão da casa dele, né? Nenhum atleta teve a história tão bonita no clube quanto o Arley. Então, por uma questão também de tempo, ele volta novamente na função que ele quiser. Ele quer ser gestor de futebol. Ele vai, com certeza, aprimorar os seus conhecimentos e vir num momento mais oportuno ao clube e dar mais alegrias, além das que ele deu como jogador. Mas de quem foi a iniciativa de ter o Arley, de chegar à conclusão de que o Arley seria, naquele momento, essa pessoa de confiança? Porque o Goiás tinha uma pessoa lá de dentro há muito tempo, apesar de, às vezes, ser contestado ou não, que era o Marcelo Segurado. Isso. As decisões no Goiás são tomadas não de uma maneira unitária, né, mas de uma maneira por colegiado. Então, isso foi junto com o seu Ailê, eu, o Adriano, o Paulo Lopes, o João Bosco, todas essas pessoas que vivem o dia a dia do clube. Foi uma decisão nesse aspecto. Como financeiramente estávamos com bastante deficiência, enxergamos que trazer um ex-atleta que gozava de prestígio com todo o grupo pudesse trazer benefício. E no começo trouxe, né? No começo trouxe. Eu acho que o Arley acabou se perdendo um pouco, o que é natural, com as contratações que foram feitas, muitas delas não escolhidas pelo próprio Arley, mas pelos treinadores que ali passaram, e foram vários treinadores, e cada treinador trazia os seus jogadores de preferência. E aí que o senhor entende que foi o erro dele de estar iniciando, no caso, o erro da profissão? Não vamos chamar de erro, né? Mas talvez com uma bagagem maior, ele, quem sabe, não teria permitido que esses treinadores tivessem trazido esses jogadores sem a sua devida anuência. Presidente, um conselheiro do Goiás me disse assim, o Arley tem um acerto grande da época de jogador e foi colocado na diretoria de futebol para amenizar isso. Seria algo em torno de 7 milhões de reais, procede? Olha, se for que ele cobre do próximo presidente, pelo amor de Deus. Eu já paguei conta demais, mas é só uma brincadeira, isso não procede. Mas ele tem um acerto grande? O Arley saiu do clube com todas as suas obrigações trabalhistas. Desde a época de jogador? Ele fez a rescisão do contrato como jogador e agora como gestor. Doutor Sérgio, o senhor falou que o Goiás pretende formar um time sub-20, sub-23 e tal. Mas o Goiás não quis participar da Copa Verde. Não poderia utilizar esse time para participar da Copa Verde? Por que vocês não quiseram participar da Copa Verde? Com certeza, se tivéssemos já o sub-13, teríamos participado da Copa Verde. Sub-23, teríamos participado da Copa Verde, com certeza. É que nós não temos. E a Copa Verde, foi bem na época que o Anderson estava já quase acertado com a gente,
Eu me lembro bem que telefonei para o Anderson e falei, Anderson, estou com um problema aqui, você está quase contratado, o que você acha da Copa Verde? E disse as vantagens e desvantagens que eu identificava, e ele participou das mesmas conclusões e achamos que não era interessante. Primeiro porque não tem benefício financeiro nenhum. Segundo porque o calendário é muito apertado e os deslocamentos são imensuráveis. Mas né? é mata-mata, presidente. Mas é um torneio que o Goiás entraria com a obrigação de ser campeão. Você concorda? Mas você não acha que seria fácil para o Goiás ser campeão? Eu quero que seja difícil. O Goiás tem que ganhar torneios difíceis. Chega de ganhar coisas fáceis, né? Esse é o grande desafio nosso e é o que mais o torcedor pede. Mas e a vaga na Sul-Americana? Ela vem de qualquer forma. Nós temos a vaga na Copa do Brasil e, dependendo dos resultados, também teremos na Copa Sul-Americana. E hoje a Copa do Brasil Esse ano vai ser difícil, porque o Goiás acabou sendo rebaixado no Brasil. Mas a Copa do Brasil... A Copa do Brasil vai ser a competição mais importante que hoje economicamente, antes a Sul-Americana, o maior chamariz era esse, era o financeiro. Hoje a Copa do Brasil premia talvez mais do que a Sul-Americana. Copa do Brasil é uma aspiração do senhor como presidente do Goiás? Porque eu acho que o Goiás seria o campeonato nacional. Como eu falei, num jogo de mata-mata, você tem muito mais chance com esse desequilíbrio de forças financeiras de chegar ao final. Ao passo que num sistema de pontos corridos, onde aí as possibilidades de coisas que saiam do normal acontecerem é bem menor. Tanto é que nós chegamos nessas duas competições na final, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana.